بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم. Nós estamos aqui na conversa em Dawa com nossa família, explicarmos acerca do Islã, o que é o Islã e fazer um convite para o Islã. É um esforço já bem feito há anos. Conseguimos conversar e fazer compreender, explicar acerca do Islã. E com a ajuda de Allah subhanahu wa ta'ala, eles aceitaram o Islã. E dado que neste momento vai ser um momento de shahadat, inshallah. Então, eu vou explicar para vocês primeiro o que é preciso para ser muçulmano. Para ser muçulmano é só pronunciar algumas palavras, não precisa batismo como outras religiões fazem, de molhar com água, isso e aquilo. Primeiro, para ser muçulmano é só aceitar primeiro a religião islâmica de todo o coração. Aceitar o Islã de todo o seu coração, de toda a sua vontade, de toda a sua força, de toda a sua alma. Esse é o primeiro passo, aceitar a Deus de toda a sua vontade. Não há obrigação você aceitar todo o seu coração. E quando você aceita o Islã, você está a aceitar a mudança, está a aceitar começar a viver conforme os mandamentos da religião islâmica ou os mandamentos da lei islâmica, conforme aquilo que Deus quer. Resumidamente, já havíamos explicado a mamãe, Islã significa submissão. Islã significa submissão, que é se entregar a Deus único. Todos os profetas eram submissos a Deus e todos os profetas viviam conforme a vontade de Deus, dado que a religião deles era o Islã, porque o Islã é submissão e eles eram submissos, então a religião é submissão e aquele que se entrega à submissão é submisso, ou aquele que entra na submissão chama-se um submisso, que na língua árabe diz-se muçulmano. Muçulmano significa submisso e muçulmano significa obediente, aquele que se entregou à vontade de Deus é chamado muçulmano. E a religião do muçulmano é Islã, traduzindo na língua portuguesa, Islã é submissão, né? Então, eu sou submisso e a minha religião é submissão. Eu sou submisso, que significa muçulmano, e a minha religião é submissão, que significa Islã. Então, para ser muçulmano, vamos pronunciar algumas palavras que nos tornam muçulmanos, que vai ser uma nova mudança daqui em diante. Então, vamos recitar juntos essas palavras. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahi rahmani rahim. Temos que levantar o dedo. Ashhadu alla ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Com essas palavras, a partir de hoje em diante, vocês são muçulmanos. Primeiro dissemos o que é A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Eu peço refúgio em Deus contra o Satanás, o maldiçoado. Chamana disse, combela o Vigeleliwa, kumbela kashkoimu kunivonelela kanala wakurukanisi, né? Depois dissemos Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Deus, o beneficente misericordioso. E tu dashkoimu wa umbilu wa tintlalo. Shkoimu le anivumbilu anitintlalo. Depois dissemos Ashhadu, eu testemunho, mina na casa. Allah ilaha, não existe outro Deus excepto o único. Hakuna shkomu shmwana angenika shkomu buri wenze. Wa ashhadu,
wa ashhadu, e testemunho na sua casa, Muhammad abduhu wa rasuluhu, é o seu servo e mensageiro. E murumeliwa wa shukuru. Depois dissemos la ilaha, não existe outra divindade merecedora de adoração excepto Deus único, ou não existe outro Deus excepto Deus único, outros deuses ou outro Deus excepto Deus único. Muhammadur Rasulullah, e Muhammad é mensageiro de Allah. Allah é língua árabe, significa Deus. É uma língua, não é que quando diz Allah é Deus, é outro tipo de Deus. Allah é o mesmo Deus, dizer Shikwembo, Nungungu, God, Dio, Hote, Modimo, e por aí são diversas línguas, mas tudo isso quer dizer um único Deus, na língua em que Jesus falava, que era aramaico, dizia-se o que? Ilah, Elohim, então isso que é o hebraico também, Elah, Elohim, então essas tudo são línguas, mas se diz, são dirigidas a um único Deus que é criador de tudo e de todos. Então daqui em diante vocês já são muçulmanos, e daqui em diante vocês já devem viver conforme as normas do Islã. A maneira de vestir, a maneira de viver e conviver, isso tudo já aprende-se. Vão ter que aprender pouco a pouco como se reza, como se faz isso, como se faz aquilo, o que é que deve, o que é que não deve. Isso já é uma coisa que vão aprendendo de uma forma gradual. E outra boa nova do Islã, antes de começar o show, mas em que o Islã está que sabe, deixa a kusukela kana munja, asijou em quatro, deixa o gashi ganzako, escolho chico revaleli, kumba aulu ganzelancinha, kumba inzilo, kumba ele tinganga, kumba ele yini, engawa shijou shini na shile, junga ganzako, shengili na unga stili, shengili usa awela sheka, awela shekili ngene, kutane se uyipumelingene uhlelelile.